Daí, pessoal, mais uma resolução. Determine a área lateral, a área total e o volume de um cilindro com altura medindo 2 centímetros e com raio de 1 centímetro, aí no caso o raio da base. Então vou primeiro aqui aproveitar que eu tenho a figura e vou apontar esses dados, né? O raio da base medindo 1 centímetro. Então aqui, ó, eu tenho o raio da base medindo 1 centímetro e a altura desse cilindro medindo 2 centímetros. E eu começo então com aqui calculando a área lateral. Bom, a área lateral de cilindro é dado pela expressão, deixa eu colocar aqui, ó, a área lateral de cilindro é dado pela expressão 2 vezes o π vezes o raio e vezes a altura desse cilindro. E aí tem uma explicação, né, do motivo pelo qual essa área lateral se define por essa expressão. Olha só, se eu planifico o cilindro, se eu decomponho de forma planificada, olha só, aqui eu tenho uma base, aqui este retângulo representando aqui justamente a área lateral e aqui a outra base. Então isso aqui eu tenho a área da base, lá em cima eu tenho uma outra base, né? Base inferior, base superior, se é que dá para chamar assim. E este retângulo, então, ele é a área lateral. E por ser retângulo, a área é igual a base vezes a altura, um lado vezes o outro. A altura aqui é a própria altura do cilindro. É a própria altura, no meu exemplo aqui, 2 centímetros. E esta base aqui, na realidade, ó, este segmento aqui, a base desse retângulo que funciona como área lateral, ele corresponde a uma volta na base. Corresponde a uma volta aqui, ó. Esta volta coincide com esta base desse retângulo. Por quê? Porque quando eu fechar e ligar essa ponta aqui, ó, esse canto, junto a esse outro canto aqui, quando eu juntar esses dois pontos, então esta base aqui, ela vai ficar completando uma volta, como se eu tivesse um desenho mais ou menos assim, ó. Olha só, o cilindro aqui quase se fechando. Consegue ver? Então, isso aqui, ó, quando eu fecho, eu tenho aqui um ponto, ó. Chama aqui, ó, de ponto A. E aqui o ponto B. Nota aqui, ó, o ponto A e o ponto B aqui, ó, quase se juntando. E eles estão formando aqui embaixo, ó, a volta do círculo. Uma volta da circunferência. E uma volta de circunferência corresponde a 2 vezes π vezes o raio. Então a fórmula fica 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Bom, então aplicando essa expressão, a área lateral é igual a 2 é 2, o π eu vou mantê-lo, né? O raio então da base é igual a 1 e a altura 2. E a área lateral eu tenho 2 vezes π, 2π, vezes 1, 2π, vezes 2, 4, 4π centímetros quadrados. Esta é a área lateral. Área total. Bom, a área total é toda a superfície externa desse cilindro. Então, nota que a área total é composta de duas bases, né? Olha aqui, ó, eu tenho aqui uma área de base superior, outra área de base inferior, e mais a casca aqui, né? Essa parede curva lateral. Então, aqui mais a área lateral. Então, essa é a expressão que define a área total. A área total, portanto, eu preciso 2 vezes a área da base. Bom, a área da base eu ainda não tenho pronta, mas eu tenho a área lateral. Então, a lateral eu já posso botar aqui, ó, mais a área lateral que eu fiz ainda há pouco, 4 vezes π. E a área da base, eu vou fazer separadinho aqui, ó, a área da base. A base é circular no cilindro, né? Então a área da base é a área de círculo, πr ao quadrado. A área da base igual π, eu vou mantê-lo,
E o raio da base é 1. Então aqui eu tenho 1 ao quadrado. E a área da base, então, π vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes π é π. Então aqui eu tenho 2 vezes a área da base, 2 vezes o π, mais 4π. A área total igual 2π mais 4π, 6 vezes o π. Centímetros quadrados. E aí falta o volume. O volume do cilindro é dado pela expressão área da base vezes a altura. Volume igual. Área da base eu já fiz, né? Tá aqui, ó. É π. Então aqui eu tenho a área da base π vezes a altura, que ele me deu 2 centímetros. Então π vezes 2 e o volume é 2π centímetros cúbicos. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí nesse exercício, que é de certa maneira mais básico, né, esteja te ajudando nos estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço a visita e até a próxima.